Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para um novo episódio do Deleitando a Ciência da Amamentação pelo Mama. Eu sou Rosane Rito, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Hoje estarei muito bem acompanhada da minha querida amiga e colaboradora Beatriz Tomás, e faremos um episódio diferente. Teremos a participação online da professora Jorginete Damião, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e teremos a presença ilustre também da professora Elza Juliane, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindas! Olá! Eu sou a Beatriz Tomás, sou consultora do Mama, sou nutricionista infantil também. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse espaço, né, para falar desse tema tão importante, que é a Semana Mundial de Amamentação. E é um prazer receber vocês também, para estarem aqui com a gente. Eu sou Jorginete Damião, eu sou professora do Instituto de Nutrição da UERJ. E sou da equipe do Mama, né? E hoje tenho o prazer de estar aqui participando desse episódio junto com Elza Juliane, que é uma referência para a gente, né? Para todas nós aqui, Elza. Todo mundo fica feliz assim, de saber que Elza está no nosso podcast, né? Foi uma alegria só, porque realmente é uma pessoa que tem publicações muito importantes, né? Uma delas que eu tive o prazer de participar, né? Do Guia da Criança, enfim. E hoje a gente está aqui mesmo para te escutar um pouco da tua experiência aí nesse assunto. Muito obrigada, gente. Olha, é muito bom estar aqui com pessoas tão queridas, né? Que a gente já tanto tempo juntas, né? Trabalhando em prol do aleitamento materno. Bom, eu sou Elza Juliane, eu sou pediatra de formação e sou professora de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu acho assim que é interessante colocar desde agora, que eu acho que vai alimentar um pouco as minhas experiências nas Semanas Mundiais de Aleitamento Materno, é o fato de que eu fui coordenadora da área técnica de saúde da criança e do aleitamento materno do Ministério da Saúde por 4 anos, entre 2007 e 2011. E eu também fui presidente do Departamento de Aleitamento Materno, Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, representando, né, essas duas entidades, eu tive assim experiências bastante interessantes nas Semanas Mundiais de Aleitamento Materno. Mais uma vez, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui e conversar com vocês. Então, Elza, a gente já comemora muitos e muitos anos, né? Mas a gente queria saber, assim, como é que a Semana Mundial foi criada e quando ela é comemorada? Na realidade, tudo começou em 1990, tá? Então já faz um bom tempinho, né? Com a Declaração de Inocente, tá? O que é a Declaração de Inocente? Foi um documento, né, que é o produto de uma reunião né, patrocinada pela Organização Mundial da Saúde, UNICEF, realizada em Florença, e de lá visando, sobretudo, a saúde da criança, em especial a alimentação da criança e, principalmente, o aleitamento materno. Então, dessa reunião, né, se colocaram algumas metas
de incentivo ao aleitamento materno. Bom, aí, no ano seguinte, em 1991, para organizar essas ações, né, essas metas, né, instituídas na Declaração de Inocente, se criou a UABA. Tá? A UABA é uma aliança mundial de ações pró-aleitamento materno. Então, nesse ano de criação da UABA, que foi instituída, primeiro foi o dia, que era o 1º de agosto, tá? Para lembrar as metas do documento da Declaração de Inocente. Aí, esse dia virou uma semana, tá? Que é de 1º a 7 de agosto. É sempre comemorada a Semana Mundial de Aleitamento Materno, nessa primeira semana de agosto, tá? E isso é uma comemoração mundial e sempre nesta data. Na realidade, esta data, em alguns países, eles comemoram em uma data um pouco diferente por questões assim de contexto. Por exemplo, né, em Portugal, ela é comemorada em outubro, porque agosto é férias escolares. E aí tive o grande prazer. Lembra? 2023, Elza esteve comigo em Portugal. Isso. Então, né? E é interessante que no Brasil, em 2 ou 3 oportunidades, também por questões assim burocráticas, não se comemorou nesta semana, se comemorou mais tarde, enfim, né? Mas eu me lembro que quando eu assumi a gestão da coordenação da criança, uma das primeiras coisas que a gente instituiu é o seguinte: olha, gente, é Semana Mundial, não dá para ficar adiando e fazendo em qualquer data, assim, eu acho que foge do contexto. Então, assim, nunca mais se comemorou em outra data, é sempre na primeira semana de agosto. Só que no Brasil tem um diferencial fantástico. Desde 2017, a Semana Mundial de Aleitamento Materno virou mês. Isso. Nós gostamos de festa, não é? Que é o nosso famoso Agosto Dourado. Então, todo mês de agosto, ele é dedicado à promoção de ações pró-aleitamento materno. Agora, Elza, por que você... É claro, a semana, todo mundo que trabalha com aleitamento, a gente sabe, né, a importância da mobilização, de se mobilizar, de mobilizar a população, a comunidade que a gente trabalha, mas como você vê a importância dessa mobilização social para a promoção e apoio do aleitamento? Eu acho assim que é muito importante, né? Porque onde assim, várias organizações, né, param para se dedicar à comemoração, sobretudo da Semana Mundial, mas do mês de agosto em geral. Então, é uma mobilização intensa, né, que a gente vê. Então, o Brasil ele é muito criativo, né? O pessoal lá fora, né, fica, né, com muita inveja até, porque assim a gente vê nos ônibus, outdoors, nas ruas, pôster nos ônibus, nos metrôs, cartazes da Semana Mundial do Agosto Dourado no Brasil, nas estações de metrô. Gente, os nossos lançamentos da campanha são sensacionais, são eventos grandiosos, muitas vezes, né? Nós até já tivemos um evento, né, que me marcou muito quando eu estava na Sociedade Brasileira de Pediatria em 2018, eu acho. Não foi em 2018. Antes, em 2008, eu estava no Ministério da Saúde, na realidade, tá? E
E nós tivemos um lançamento da campanha lá naquele ano, foi no Rio de Janeiro, em que a madrinha era a Dira Paz. Isso. Eu lembro. E olha quem estava lá. Na época, o presidente do Brasil na época, que era o Lula, e mais o secretário, o ministro da Saúde, que era o Temporão, e mais o governador do estado do Rio de Janeiro. Olha só, gente, reuniu presidente, governador, ministro da Saúde, a Dira Paz. Então, para vocês verem assim, o impacto que isso aí tem na mídia, né? Então, assim, eu acho assim que a Semana Mundial de Aleitamento Materno é uma das ações mais poderosas, eu acho, em termos de incentivo do aleitamento materno, porque é uma mobilização mundial, é mundial. Muito. Eu estava nesse lançamento. É lindíssimo, né? A gente fica envolvida e comovida, porque também eu acho que é um momento de comemoração das nossas ações, assim, né? Dos investimentos que a gente tem. Nessa época, eu acho que eu era da prefeitura. Você estava lá no Ministério e eu era da área técnica de nutrição aqui do município do Rio, né? E junto com a gerência da criança, Rosane, lá na gerência da criança, a gente tinha toda aquela mobilização junto com os profissionais. Então, é um momento que a gente fica muito feliz mesmo, de comemoração, né? Mas só eu queria trazer uma lembrança fofa. Você lembra que o filhinho da Dira Paz, o nome dele era Inácio, e ficou aquela coisa fofa, né? Porque o nome do nosso presidente é Luiz Inácio também, né? Isso. Não, então, assim, ó, inclusive, quando eu faço apresentações no exterior sobre, né, sobre a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no Brasil, que é referência mundial, né, eu levo sempre essa foto, um presidente da República com ministros da Saúde prestigiando a Semana Mundial, quer dizer, é uma coisa absolutamente fantástica, né? E eu acho que as semanas também são muito importantes, gente, porque assim, ó, é claro, qualquer campanha, com o passar do tempo, ela vai enfraquecendo, ela vai esmaecendo, não tem jeito. Então, como essa, ela é anual, então, toda semana ela vem com toda a força, né? E assim, ó, e ela tem como objetivo, em primeiro lugar, informar, porque é uma ampla mobilização em vários níveis, né, organizações, a mídia se envolve bastante, então ela é muito informativa, tá? E ela também serve para envolver cada vez mais pessoas, entidades, organizações, né, setores da sociedade, tanto civil como a sociedade organizada, e setores governamentais, cada vez envolver mais, tá? E também ela serve para incentivar ações, trabalhando naquele ano que segue, né? Trabalhando o tema central da semana, porque cada semana tem um tema central. Então, esse tema, ele é escolhido e durante aquele ano, né, que se segue a Semana Mundial, esse tema é mais trabalhado com mais intensidade. Então, Elza, você falou, eu acho que uma característica da semana é que cada ano é um tema diferente, né? Eu não sei se está certo, que você lembrou dessa semana que foi maravilhosa mesmo, eu fui pesquisar aqui, e que naquele ano o tema era nada mais natural que amamentar, nada mais importante que apoiar. Então, era um ano que falava sobre o apoio à amamentação. Era isso mesmo? Você lembra? Era isso mesmo, perfeito. E até eu me lembro que nós trabalhamos muito a questão da família, né, do apoio familiar. E ela, a Dira Paz, foi com a mãe dela, a coisa mais amada. A avó da criança participou, foi ao evento, estava lá, super parceira, a mãe da Dira Paz. Eu me lembro perfeitamente. Me lembro perfeitamente. Eu só não lembro o nome dessa senhora, querida.
Mas eu me lembro que a gente se apaixonou pela mãe da Dira Paz. Então, e eu lembro que a mãe da Dira Paz ficava segurando, a avó ficava segurando o Inácio, e a Dira Paz, que a gente teve aquele balé das mães, né, que as mães dançavam, quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus. A Dira Paz pegou todos os bebês no colo do balé das mães. Então, momento fofura. Que legal. Até vou contar um pouquinho da história das madrinhas, né? Que eu acho que é assim, ó. Quem começou com essa história das madrinhas foi a Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso em 1999. A primeira comemoração da Semana Mundial do Aleitamento Materno, gente, em nível mundial, foi em 1992. Então, nós já estamos na 34ª semana, tá? Em 92, já 70 países participaram, inclusive o Brasil da primeira. Então, o Brasil não perdeu nenhuma. E hoje já mais de 170 países comemoram a Semana Mundial, para vocês terem uma ideia. Então, em 1999, 7 anos depois da primeira, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que naquela época ela comemorava... ela não tinha ainda uma parceria com o Ministério da Saúde, isso foi acontecer mais tarde, a Sociedade Brasileira escolhia uma mulher que estivesse amamentando, uma mulher que fosse assim, de conhecida, e basicamente atrizes, né? E então a Sociedade Brasileira de Pediatria estava em contato com aquela pessoa daquele ano que estivesse. Era uma busca, era uma pesquisa, quem é que está amamentando, né? Mas aí tinha que estar em aleitamento materno, não podia estar usando mamadeira, né? E então se fazia toda aquela pesquisa, e é interessante que essas madrinhas sempre foi um trabalho voluntário. Sim. Elas nunca cobraram por isso. E elas parceiríssimas. Faziam um vídeo, iam a eventos, tiravam fotos, posters, enfim. Então, nós tivemos, assim, desde 1999 a 2015, nós tivemos madrinhas na Semana Mundial de Aleitamento Materno. A partir de 2015, então, o próprio Ministério da Saúde se deixou de ter madrinhas assim famosas, digamos assim, né, para ficar até mais perto do povo, na nossa madrinha, entre aspas, vai ser a mulher, a mulher típica brasileira, né? E não mais porque pode ser só as atrizes que, enfim, eu acho que tem um apelo muito interessante da madrinha, porque elas, de alguma maneira, são modelos, né? Elas são e nós tivemos madrinhas, assim, muito famosas, e, inclusive, padrinhos, sim, né? Foi interessante. Em 3 momentos, nós tivemos o homem que era o famoso, né? Então, assim... foi um período assim muito, muito, muito bacana, assim, muito bacana, mas essa fase passou. Né? Hoje nós não temos mais madrinha desde 2015, porque a nossa madrinha é a mulher típica brasileira. Muito bom, Elza. Eu acho que assim, a gente tem que aproveitar para ver quem está assistindo esse nosso episódio para que possa se unir a essa corrente do bem. Eu acho que tem muito disso, né? Porque a campanha mundial, a Semana Mundial, o nosso Agosto Dourado, tem esse poder, né, de comunicação. Então, cada um que conhece uma mãe que está amamentando, conhece um profissional, já pode falar do assunto, já chamar para a ação do bem. E eu estou assim, muito feliz para que você possa estar acompanhando a gente. Curte lá o nosso episódio do Deleitando, né? Segue a gente nas redes sociais e vamos unir forças. Então, Elza, esse ano, né, nós vamos para um tema que é muito, assim, até relevante no sentido que no final do ano teremos a cúpula, né, aqui no Brasil, em prol do mundo, em prol do planeta.
Então, o tema é Priorize a amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre o tema de 2025. O tema desse ano, né, ele destaca bem né, a influência do aleitamento materno no meio ambiente e nas mudanças climáticas. Mas é interessante observar que já essa é a quarta vez em que esse tema está sendo, que foi selecionado para a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A primeira vez, gente, foi em 1997, ou seja, 5 anos na quinta SMAN, na quinta Semana Mundial. Tá, o outro depois foi em 2016, um mais recente, que foi 2020, e para ver assim a importância do tema, porque agora, novamente, 5 anos depois, nós estamos novamente priorizando este tema. Então, assim, essa já é a quarta vez que a gente está, e eu acho que para o Brasil é muito legal, porque nós estamos com a COP, né? E toda essa discussão, e também com todos os eventos climáticos, né, que vem acontecendo no Brasil, né, aqui na minha cidade, no meu estado, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós tivemos, né, uma situação tão dramática, né, e então cada vez mais esse tema está sendo, né, priorizado, e na semana do aleitamento materno e no agosto dourado também. Então, mais uma vez, esse ano, nós vamos chamar a atenção para o fato de que o aleitamento materno, ele faz muito bem, não só para a saúde da mãe, não só para a saúde da criança, não só para a saúde do bolso, mas também para a saúde do planeta. Hoje em dia, a gente vive muito cercado de informações o tempo inteiro, né? Com um clique a gente já consegue ter acesso a vídeos, a stories, textos, respostas que são geradas também por inteligência artificial, né? Sobre diversos temas, e hoje em dia também sobre a amamentação, né? E eu, como nutricionista e agora como mãe também, eu vejo isso muito de perto, que às vezes eu tô amamentando meu filho e tô lá rolando o celular, né, procurando alguma informação, algum conteúdo, e a gente percebe que as redes sociais podem ser uma rede de apoio também, né, pode ser maravilhosa em alguns sentidos, mas, por outro lado, pode trazer também essa questão de desinformação, né, então nós temos que ter muito cuidado com esse conteúdo que a gente consome na internet. E, ao mesmo tempo, a inteligência artificial ela também está muito presente nos aplicativos, em plataforma de saúde, e até mesmo no atendimento, né, ao público materno-infantil. Então, a gente percebe que é um cenário muito diferente de quando começou com a Semana Mundial da Amamentação, né, quando ela foi criada lá em 1992. Você já era nascida, Bia? Não, eu não era nascida. Mas agora ela é mãe, né? A mãe do Isso, Valentim, que está com 5 meses em aleitamento materno exclusivo. Isso aí. Parabéns, Obrigada. parabéns. Vamos exclusivo até o 6º, se Deus quiser. E aí a gente fica pensando, né? Em tempos de mídias sociais, de inteligência artificial, você acha que essas semanas continuam sendo importantes para a promoção do aleitamento materno? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, porque é aquilo que eu já comentei, né? Uma campanha permanente, ela vai perdendo a força. Ela vai perdendo naturalmente, né? As pessoas se acostumam com aquilo e aquilo passa a fazer parte do... As pessoas já nem notam mais. E a semana não, a semana é para lembrar. Todo agosto, gente, né? Vem com força total de novo, com um novo tema para ser trabalhado, não fica aquela mesmice, né? Então sempre tem um tema diferente para ser trabalhado, e gente, assim, ó, a Semana Mundial, ela é o evento, ele é mais
como é que eu vou te dizer? Ele é mais amplo em termos mundiais, é a ação mais difundida mundialmente é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Eu não vejo, e é interessante, porque olha que eu participo das semanas, né, há muitos anos, e ela sempre vem com força, gente. Ela está sempre aí, as pessoas motivadas, o Ministério e as entidades, né, investindo, colocando recursos, e assim, em nenhum momento, pelo menos essa é a minha percepção, eu não sei se é a percepção da Jo, da Rosane, eu não vi, em nenhum momento eu não vejo perdendo a força. A semana, né, já ninguém mais presta atenção. Não, todo ano estamos ali, né, chamando as 1000 mães para amamentar aqui no Brasil, né, e sempre assim, com maneiras criativas, e assim, gente, no mundo inteiro, a UABA coleta essas informações, né, o que está acontecendo nos países, nos estados e no nível local também. E isso acontece no mundo inteiro. Talvez num determinado local um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas em termos mundiais ela sempre vem com força. Então, eu só acho que a mídia é um recurso a mais, e muito importante, cada vez mais, né? É um recurso a mais. Mas nós continuamos ali, ó, face a face, fazendo eventos, chamando as 1000 mães para amamentarem, e assim a gente vai. Todo, por exemplo, os hospitais, né? Por exemplo, eu tenho no meu hospital, ele é um hospital amigo da criança aqui de Porto Alegre, Hospital de Crianças de Porto Alegre. Então, já estamos assim, mobilizados, e vai ter palestras, e vai ter isso, e sempre com público. Às vezes trazemos escolas, turmas inteiras. Então, assim, cada ano é uma mobilização assim, é muito bacana. E eu acredito, né, como... Pode falar, Jo. Fala, Bia, pode falar, depois eu faço um comentário. Eu acredito que as semanas, o Agosto Dourado também, acabam ganhando força, né? Quando saem dos muros e vão para os stories, vão para o feed, para o Instagram, porque é ali que as mães estão buscando pertencimento, acolhimento, informações. Então, a gente tem que encher essas redes de informação baseada em evidências, né? Com certeza, eu acho que a mídia aí só fortalece cada vez mais a semana. E era exatamente isso que eu ia comentar, Bia, de informação baseada em evidência, né? Então, a gente aproveitar que sempre nas semanas os temas vêm acompanhados de materiais, né? de textos, para embasar as discussões. Eu acho isso muito interessante, assim, porque a gente vê que essa difusão de informação nem sempre são informações corretas. Às vezes são informações que geram dúvidas, né? Eu até vi uma reportagem essa semana dizendo que essas inteligências artificiais erram 70% das vezes. Falei, meu Deus! Tem que tomar cuidado, tem que ter crítica, né? Não é o nosso trabalho, esse conhecimento que é acumulado, não só das pesquisas, da academia, mas do que é produzido nos serviços e também da experiência da nossa sociedade, né, das famílias, não vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Então, eu acho que ter informações e saber onde pegar informações confiáveis não ganhou, não deixou de ter um espaço, né? Muito pelo contrário. Nesses tempos de um monte de recursos de mídia social e tal, eu acho ainda mais importante. E acho que a gente faz isso no Mama, a gente tem esse cuidado, né? De também permitir que tenham informações e tenha também os caminhos para as pessoas
as famílias, né, obterem as informações confiáveis. E eu acho que a própria semana, né, ela faz isso também, né? De, olha, muita cautela, né, a usar as mídias, né? Procurem fontes confiáveis. E isso também é uma coisa que se trabalha. Aliás, na Semana Mundial se trabalha. Cara, a gente tem um tema específico que a gente trabalha, mas se trabalha tudo de uma maneira geral. Né? Então, é mais uma oportunidade da gente estar alertando a população, né, que sim, as redes sociais são importantes, mas muito cuidado, e usar fontes confiáveis. Né? E eu vou aproveitar o gancho também para um outro debate que a gente tem, né, Jô? É muito assim de como que a gente utiliza muito as nossas ferramentas digitais para captar. O Mama agora já está com mais de 11 mil, quase 12 mil seguidores, que ótimo, né? Então, você que está aí assistindo, mantém essa corrente do bem, mas eu queria que a gente pudesse, assim, como que a gente, né, Jô, essa nossa discussão sobre sair desse universo de mães que já nos seguem e profissionais de saúde, né? Que é assim, os outros, porque a amamentação ela é transversal, né, Jô? E eu acho que até esse tema que a Elza falou, do apoio, você vê, apoio, a gente está falando de quem? A gente está falando da família. Não tem, a mulher é que amamenta, né? Mas a família precisa estar. Então, não são só. A gente fala para as mulheres, mas a gente quer que as famílias estejam também escutando e vendo e refletindo, né? É a sociedade, as empresas, né? O local, o empregador. Então, outras pessoas precisam também escutar da amamentação, né? Porque se uma mulher que seja trabalhadora e que tem licença amamentação, o que já é para poucas, né? Não são todas que têm, mas que retornam ao seu trabalho e não tem apoio, aquilo também é muito, uma barreira muito grande, né? Então, a gente precisa encontrar estratégias. Acho que isso a gente ainda tem que fazer. Não sei a opinião de Rosane, de Elza e de Bia também, mas, ao meu ver, a gente fala mais para as mulheres que estão amamentando e para os profissionais. Tem aí uma parcela da sociedade que precisa estar mais envolvida, né? Com certeza, mas eu acho que a Semana Mundial trabalha muito essa questão. Então, assim, na escolha dos temas. Então, por exemplo, assim, teve um ano que eu me lembro muito bem, que era a amamentação uma responsabilidade de todos. Eu me lembro que se trabalhou, e assim, ó, e aí é uma oportunidade da gente chamar, por exemplo, né, o judiciário, né, as escolas, a igreja, as igrejas. Então, assim, de alguma maneira, isso se fez nesse ano. E outra coisa, eu tenho assim esse levantamento em 7 oportunidades, nós já tivemos 34 semanas com essa, né? Em 7 semanas, de alguma maneira, se trabalhou a questão do apoio, tá? Então, assim, uma oportunidade assim, fantástica da gente chamar outros públicos, né? Assim, fora da família e fora do sistema de saúde, né? E eu acho que a Semana Mundial é uma janela de oportunidade para a gente fazer isso, né? Vamos envolver escolas, vamos chamar os professores, vamos envolver creches, vamos envolver sistema judiciário, e aí é fora. Ah, ótimo. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Deleitando. E é isso. Aproveitar o agosto dourado, né? O Brasil é muito festeiro, tanto que não conseguiu ficar só com uma semana para comemorar a amamentação. A gente quer logo 4, quer logo um mês inteiro. E vamos curtir muito esse agosto dourado. Então aproveite, curte o nosso episódio, compartilha, que ano que vem teremos mais festa.
E aproveitando também, né, lá no nosso Instagram do Grupo Mama, @Mulheres Apoiando a Amamentação, a gente tem várias informações baseadas em evidências para apoiar a mulher que amamenta, né, para divulgar aí os assuntos sobre amamentação, e que é o nosso compromisso, né, de combater a desinformação, de apoiar essa mulher que amamenta. O Deleitando é uma produção do Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação e do Telas, Núcleo de Produções e Estudos do Audiovisual do Instituto de Artes e Comunicação Social da UF, Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada. Tchau!